Olá, boa noite a todos. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje, sexta-feira, uma live bacana com uma pessoa fantástica, parceiro. Mas antes de mais nada, eu vou colocar aqui uma vinheta para nós, já iniciarmos o nosso bate-papo. Sejam todos muito bem-vindos. Show de bola! Agora em definitivo, obrigado a todos de estarem conosco no canal. Hoje, sexta-feira, o canal Recuperação em Foco não tem planejado para sexta-feira, mas hoje está sendo uma sexta-feira especial, com um convidado também massa, com parceiro do nosso canal aqui. Pessoal, vocês têm acessado pela plataforma Facebook. Tem alguns recadinhos para vocês aqui. Eu vou colocar no rodapé. Como é que eu faço para poder comentar e aparecer a minha foto? Acesse aí, ó. www.streamyard.com/Facebook. Você vai ser direcionado para uma outra tela. Clica no meio, né? Você vai estar para a descrição. Vai ser direcionado no endereço azulzinho lá embaixo. Você clica nele e faz a sua inscrição. Como que eu faço? Entra nele. Vai te pedir para você logar ou pelo seu Facebook ou pelo seu e-mail, pronto, logou, legal. A partir daí você já consegue comentar e aparecer a sua foto. Volta para a live e faz a sua contribuição de comentários aqui. Você que está acessando pela plataforma YouTube, tranquilo, você já tem o seu canal, o teu ID lá, faz o seu comentário e vai aparecer para nós aqui, tá bom? Bom, hoje é um dia especial, como eu falei, né? Sexta-feira, primeira sexta-feira do ano de 2023, e aí nós decidimos iniciar aí um bate-papo sobre fechando e abrindo ciclos. Eu acho que é importante nós falarmos a respeito disso, né? Mas eu queria que, antes da gente começar, Zé, por favor, seja bem-vindo ao canal Recuperação em Foco, meu parceiraço. Temos alguns planos e projetos para 2023 e vão dar certo, se Deus quiser. Se apresente para o pessoal conhecer você. Fale um pouquinho do seu canal também. Boa noite, salve, salve, galera. Eu sempre começo assim, né? Boa noite, salve, salve, galera. Sejam todos muito bem-vindos ao Recuperação em Foco. Obrigado, Jair, pelo convite. Adoro esse tema. Abrir e fechar ciclo é comigo mesmo. Minha vida é uma verdadeira tempestade. É abrindo e fechando o ciclo o tempo todo. Pessoal, boa noite a todos. Para em casa, participem. O Jair já deixou a dica aí, como nos comentários vai aparecer a imagem. Eu sou o Zé Esturino, canalista, trabalho com dependência química, 16 anos, e aí a gente vai contar um pouco dessa história, dos meus ciclos foram mudando ao longo do caminho, muito exemplo, muita literatura, né, muita dinâmica. Eu acho que aí a gente consegue viajar nesse campo gostoso, que são as mudanças, inclusive todos os dias, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, e eu estou aqui para bater aquele papão, hein? Vamos embora. Show de bola, show de bola. Obrigado, Zé, por aceitar o convite, né? Sempre está à disposição da gente aqui. Como eu estava falando, muitos projetos vão acontecer, se Deus quiser, em 2023. Várias coisas a gente está colocando no papel e vai desabrochar, né? Eu acredito muito nessa questão de conexão de pessoas que estão na mesma vibração, na mesma vibe, no mesmo sentido. E eu e o Zé, a gente tem se falado bastante. Então, agora aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de
abrir e fechar ciclos, que também é uma questão muito importante. Mas antes de mais nada, bom, o Zé acho que deu uma conexão, bom, voltou. Antes de mais nada também, eu quero falar para vocês algo muito importante. Tá vendo a nossa logo? É uma logo diferente de uma campanha bacana que diz respeito ao Dry January. O que seria isso? É uma campanha que nasceu em 2013 para 2014 na Europa, onde a proposta é você que é um alcoólatra ou você que gosta e aprecia a bebida, é um convite para que você troque uma dose por uma xícara de chá. Por isso que tem o desenho lá da xícara. Por quê? Os primeiros 31 dias do ano, você está sendo convidado, você que é muito tolerante ao álcool, você está sendo convidado a diminuir a tua dose de álcool e trocar por uma xícara de chá. E você que é habituado a beber, mas socialmente, você é convidado a simplesmente parar de beber. E aí, depois dos 31 dias, você faz uma avaliação no seu bolso, na sua saúde física, na sua saúde mental. E aí, depois, você faz um planejamento para, se você conseguir parar de beber, você perdura isso durante os 12 anos, né, os 12 meses do ano. E você que está aí na luta, né, de tentar parar, é um convite, né, para que você troque a sua dose diária por uma xícara de chá. Então, esse movimento, o Recuperação em Foco também aderiu. Eu acho bem interessante, as pessoas estão falando sobre isso, então deixo aí o convite, deixo aí até o desafio, né, Zé? Para as pessoas que têm esse problema do alcoolismo rever um pouquinho mais. Agora, falando sobre o nosso tema, né, que tema importante, né? É um tema onde eu, particularmente, tenho pensado bastante nessa questão. Vou colocar de novo na tela para as pessoas que estão chegando, né? Fechando e abrindo ciclos. Na minha proposta de vida, eu tenho feito exatamente essas questões. São comportamentos que precisam ser revistos, são sentimentos que precisam ser analisados, são propostas de relacionamentos, né? Enfim, e aí surgiu esse tema entre o nosso bate-papo, eu e o Zé, e agora eu queria fala um pouquinho sobre a sua história, sobre o seu canal, e depois a gente entra definitivamente no... Na verdade, bom, acho que o pessoal, para quem não me conhece, né? A gente trabalha com podcast e agora, José, já tem alguns anos, né? Estamos parados uma época e voltamos. Estamos reformulando também, porque teremos a rádio online, tem todo esse processo, Recuperação em Foco vai ter aquele boom, né? Então, o serviço não vai faltar, muita coisa vai acontecer, e por aí as pessoas já tiram a própria conclusão do que é abrir e fechar ciclo, né? Ter que cancelar algumas coisas e criar coragem, essa é uma palavrinha já para guardar no bolso, né? Criar coragem para encarar um desafio. O podcast agora, José, ele é algo mais descontraído. Hoje eu estou em casa, né? E trabalhando o dia todo, claro, não teria como negar o convite, né, para falar sobre isso, essa delícia de assunto, mas no podcast a gente é um pouco mais animado, e eu não vou deixar de ser animado aqui. E eu sempre costumo dizer, se eu tiver que deixar de ser eu não vou, porque daí eu estaria sendo infiel com os meus seguidores, tá Legal. bom? Então eu vou na minha. Quando a gente fala de trabalho, né, carreira, de relacionamento, de vivência, de vida, né? O ciclo está presente no cotidiano, né? Você muda de direção a todo momento. O ciclo, na verdade, pressupõe que você permanece no mesmo movimento. Porém, né, é muito difícil você permanecer 100% no mesmo movimento. Inconscientemente, a gente acaba quebrando o ciclo. Né? O que não se quebra é a crença de permanecer no ciclo. Achar que está fazendo a mesma coisa sempre, mas não está. Muitas vezes você considera um ato igual, mas no fundo o desgaste para cometer aquilo, o esforço financeiro, a devoção, o emocional, né? Acaba sendo diferenciado. Mas a gente está acostumado, e o nosso cérebro é assim que funciona, né? Ele se habitua, principalmente em memórias de longo prazo, ele acaba se habituando,
e a gente acredita que está preso num ciclo. E esse ciclo, na verdade, muitas vezes, eu acho que é o que a gente quer discutir aqui, é sair daquela zona de sequestro, né? Aquele ciclo sequestrador, aquele ciclo que tira motivação, empolgação, determinação, desejo, isso é um campo também para se guardar no bolso para falar daqui a pouquinho, desejo, coragem, vontade, né? Estímulo. Então, percebe? Mudar de ciclo não é simplesmente assim, ah, amanhã eu vou mudar de emprego, ou amanhã eu troco de relacionamento. Não envolve muita coisa. Só que as pessoas se prendem, né, a conceitos. Eu acho que a palavra inicial que a gente deve conversar aqui é conceito. Né? Que tipo de conceito eu tenho como base, né, na minha vida cotidiana para que me mantenha ou me estimule a trocar aquilo que eu estou chamando de ciclo. Né? As pessoas dizem, o vício. O vício é um ciclo vicioso. Você faz todo um processo para parar no mesmo lugar, todo um processo para parar no mesmo lugar. Porém, o desgaste vai sendo cada vez maior. Isso define o que eu falei lá no começo. O processo é o mesmo, mas o desgaste é bem maior. Então, o ciclo nós mudamos inconscientemente. Porém, a gente se prende àqueles que são determinantes. Né? Quando a gente fala abrindo e fechando o ciclo, talvez a gente pense naquele de impacto maior, a profissão. Né? Vamos falar da profissão para começar. Ela acaba te trazendo ônus e bônus. E aí você precisa pôr na balança o favorável e o desfavorável. E olha, uma pergunta que não quer calar, e aí... Ah, deixa eu fazer a pergunta primeiro, vai. Eu queria que você falasse assim, ó, tipo, você tem medo de mudar ou você é do tipo que muda fácil? Eu? É, Cara, eu tenho uma certa resistência no início da mudança, porque assim, é uma adaptação, é algo que é convidado você a mudar, ou se você não tem um pouco de mente aberta, que é um dos nossos princípios, você fica estacionado e espera acontecer de maneira diferente. Mas depois que eu absorvo essa ideia de mudança, de fato, eu me entrego pro negócio. Meu pai está aí sempre comigo, inclusive já deu boa noite, ele sempre fala, meu, fecha e abre. Vai, esquece. Fecha e abre, fecha e abre. E aconteceu isso comigo no final do ano passado, por alguns motivos, e eu tive que abrir mão. E aí é interessante, porque depois que você entende o processo de você abrir mão, você vive outras coisas novas, parece que é libertador, né, Zé? É um negócio que te convida sim. a permanecer, né? A questão aqui é sempre buscar aquilo que é libertador, né? Lembra da palavrinha desejo, né? Nós desejamos sempre aquilo que nos traz prazer e liberdade, né? Nós temos que sentir esses dois movimentos primários, a liberdade em si e, se puder, ainda com uma dose de prazer, sabe que não é nada fácil, melhor ainda. Uhum. Só que a sacada, né, e eu acho que agora já vem a longa data, isso desde os primórdios, a coragem, ela é a determinante aqui, né? A coragem, na verdade, ela é uma virtude onde ela tem que ser testada, né? Eu não posso dizer que eu sou corajoso até que eu seja testado. Uma vez eu vi um professor dizendo que, assim, se você sabe que sou homem corajoso, olha o camarada está na sala, né? Então, assim, só dá para saber que a coragem na hora que você precisa passar por ela. E qualquer tipo de virtude é assim, né? A honestidade, você precisa ser testado para dizer se é honesto ou não. A coragem para mudar o ciclo tem que ter um certo teste. E não é só a necessidade através do desejo. Porque, olha, eu desejo tanta coisa o dia todo, e o nosso cérebro é assim, a gente vive desejo, mas a gente não pode fazer tudo que dá na cabeça, correto? Como eu Uhum. disse, tem que verificar ônus e bônus, o que é favorável e desfavorável. Agora, a resistência, como você falou, eu acredito que seja exercício. Né? É um exercício. Muitas vezes você acredita ser resistente, é que você nunca tentou. Né? Eu acho que a falta é só uma questão de gatilho que dispara junto ao desejo
o vou fazer, o tentar. E não ter medo de errar. Hoje em dia, prega-se muito sucesso, né? Vamos pegar muito sucesso. Veja, uma pessoa que se prende ao conceito de sucesso, ela está propícia a ficar no mesmo lugar. Por quê? Porque para ela, a sensação de se der merda, eu vou ser julgado, eu evito o julgamento. Então eu prefiro ficar onde eu estou. E aí eu não mudo. E aí eu te pergunto, não tem ciclo, né? Mudado, tem ciclo permanente. Então, olha, a gente pode aqui viajar por tantos conceitos. A pré-história diz, né? Se o homem fosse bundão, nós não estaríamos aqui. Vai para cima para sobreviver. Sai de uma zona onde não tem alimentação e vai para outra. Cria-se um argumento, né, mental e de forma natural de evolução. Ciclo pressupõe evoluir. Fechar ciclo, tem gente que interpreta, né, com medo. Veja que o medo está no fechar o ciclo e a coragem está no abrir o ciclo. A gente chama isso de valores complexos, né? Existem os valores inversos. O medo, ele é muito vinculado ao sair do ciclo. E a coragem é vinculada ao novo ciclo. Aí eu te pergunto, está tratando o medo que você possui? Está tratando a falta de coragem que você possui? Então, tudo é uma questão de adaptação através do seu desejo. E aí as terapias funcionam, que é uma beleza, todo mundo sabe disso, né? Sim. Eu já peguei paciente que muitas vezes ele tinha medo de pedir, sei lá, um favor para uma pessoa, né? E hoje ele delibera tanto que para abrir e fechar ciclo para ele é a coisa mais normal do mundo. E a minha história, ela nunca foi tão diferente disso. Por quê? Porque entre trancos e barrancos, né, subidas, descidas, recuperações e recaídas, e por aí vai a história, Identifico. eu sempre fui do cara que pega a mochila, põe nas costas e vai embora. Né? É claro, você tem que levar em consideração, como eu digo, ônus e bônus. Né? Tem que levar em consideração pai de família, as responsabilidades do dia a dia, as questões afetivas, né? Relacionamentos. Então, eu não, sou do tipo que, se precisar, daqui a pouco eu vou no Japão. Por quê? Porque a liberdade já me dá de pressuposto o desejo de mudança. Começou a ficar chato, começou a incomodar, começou a ficar antiético, barato, sem argumentação controlada de crescimento e recuperação, prometo para muda rápido. E isso que seja relacionamento, trabalho, olha, família, né? A família precisa ser assim. Eu já fui assim com a minha família. Hoje nós temos um relacionamento mais que maravilhoso. Mas chegou um determinado momento que a minha família precisou fechar o ciclo comigo, perante os meus comportamentos, né? E aí a gente sabe do que a gente está falando aqui, autodestruição, e eu também, para manter nesse processo, né, de qualidade de vida, busca constante pela sobriedade, eu também tive que fechar ciclos com familiares. E veja, eu estou falando de afetividade de primeiro grau. É fácil? Nunca. Nunca, nunca é. Né? Porém, necessário. Então, se você ficar naquilo que é fácil, no campo do desejo, te traz liberdade e te favorece, isso não é viável ao fechamento do ciclo. Por Exato. quê? Porque você está preso ao medo. Então, você tem que cair no campo do quê? Da determinação através da avaliação do que vai ser bom e do risco que você corre. Porque o grande erro da mudança de ciclo é achar que você não vai correr risco nenhum, que vai dar tudo certo, que você vai ter um sucesso, e se der errado, você não vai ser julgado. É. E assim, de largada eu já aprendo três coisas, né? Eu aprendo que mesmo tendo medo, eu preciso de fato entender esse medo de uma maneira positiva, que pode ser que eu consiga desenvolver mesmo tendo medo. Já de largada eu aprendo aí. Coragem para que eu consiga de fato encarar as responsabilidades do novo. Também de cara já aprendo duas coisas. E a terceira coisa é exatamente isso que você falou, que você se desprender, talvez de pessoas, talvez de hábitos, talvez enfim, uma série de detalhes
para que, pelo autoconhecimento, nesse momento, ele é fantástico. Eu preciso me analisar. Eu preciso desenvolver comigo mesmo um relacionamento. Eu preciso me entender. E tudo isso, você falou também, uma questão importante, com o acompanhamento da psicologia, né? Com o acompanhamento de um profissional, você consegue se desenvolver de uma maneira positiva. Então, assim, nós, né, já iniciamos a live falando 3 coisas importantíssimas, assim, para você ter a questão de você fechar os ciclos e saber que isso vai doer, talvez, saber que isso vai te afastar de pessoas, vai te afastar de lugares, vai te afastar de hábitos, e você vai ter que, né, se adaptar com outras questões. Mas, deixa eu dar uma vírgula aqui, eu quero dar boa noite às pessoas que estão entrando aqui. O meu pai também já deu boa noite. Pensa, pai, tamo junto. A doutora Ângela, a gente está articulando também para ela vir aqui no nosso canal. É uma pessoa fantástica, conheci ela numa proposta também lá em São Paulo. Seja bem-vinda ao canal, doutora Ângela. Fique à vontade para compartilhar, para comentar alguma coisa aqui também. Acione o sininho lá para você receber todas as notificações do canal. Minha mãe também está por aqui. Benção, mãe. Tamo junto. Estavam de viagem aí, chegaram hoje. Tamo junto. A Edjane está falando também de longe. É uma parceira aqui nossa. Ela é assistente social, trabalha na área social, na dependência química também. Bem interessante o que ela faz lá. Seja bem-vinda, Edjane. Daqui a pouco eu falo outros boa noites aqui. Enfim, gente, você que está chegando agora, o nosso tema é bem legal. A gente está falando sobre fechando e abrindo ciclos, né? A importância de você estar fazendo esse exercício com você mesmo e você tendo os resultados que você talvez não conheça por conta do medo de você achar que não vai dar conta de você fechar esse ciclo. E aí a gente pode trazer vários vieses para um relacionamento abusivo, para um relacionamento doentio, para um relacionamento tóxico, né, cara? Às vezes a gente se entrega, né? Às vezes a gente deixa se envolver de tal maneira que o medo nos trava. Não, tá tudo bem, meu relacionamento tá mal, mas assim, eu tô casado durante tanto tempo, meu filho tá comigo, então eu não quero mexer nisso. Eu acho que em prol do meu filho, em prol das minhas questões, né, que a gente tem junto, enfim, deve ser alguma coisa financeira junto. Se precisar fechar, é necessário fechar. Eu cresço quando eu fecho ciclos e eu entendo o processo de vida num olhar mais evolutivo, né, Zé? Eu vou colocar 2 fatores, que eu acredito ser os dois, sim, na minha opinião, de primeira instância, tá? A permissividade, né? A permissividade de se manter, eu não vou falar escravo da situação, que eu acho um pouco pesado, porque se é permissivo, é você que está dando aval a coisa acontecer, então vai se tratar, né? Mas a permissividade é um risco altíssimo a não correr, porque, como eu disse, né, nós temos o mecanismo habitual que funciona 24 horas por dia, e você vai se permitindo se manter numa situação desgastante, né? Isso aconteceu comigo recentemente. Eu fui me permitindo, eu acabei me tornando conivente, preste atenção, né? Como a permissividade. Agora eu vou entrar nos fatores que nos obrigam a acordar para a vida e dar aquele chacoalhão e dizer: é hora de mudar, né? É hora de fechar o ciclo, ou seja, perder o medo. Você começa a se tornar permissivo, você começa a se tornar conivente, enfraquecido, a tua moral começa a entrar em jogo, a ética vai para o saco, porque você já não tem opinião própria, né? Começa a perceber isso. As pessoas começam a demandar, deliberar por você. O campo da autoestima, ela começa a dar aquela machada legal. Você se vê de frente ao espelho se questionando: cadê eu na história? Né? Estou colocando aí todos os fatores emocionais que fazem com que uma pessoa se questione se é hora ou não de fechar o ciclo. Tá? Já fechou, vamos fechar o ciclo primeiro? Quando a gente abre o primeiro, vamos fechar o ciclo.
né? O relacionamento abusivo, está trabalhando muito com a emoção, a razão está zerada, né? E a gente sabe que ninguém vive só de mundo emocional, o mundo não é só estrela do céu. Você começa também a deixar, né, a se permitir a ter medo, né? Por quê? Porque o julgamento, como eu coloquei, ele cai em primeiro lugar, o que vão dizer, né? Você se anula por questão de julgamento, o que vão falar. E o que vão falar, a gente pode colocar a sexualidade, a gente pode colocar esses temas um pouco mais pesados, que acho que isso é um papo de adulto, né? A sexualidade, a mudança diária, os meus pais ficarão desagradados porque meu pai é engenheiro, eu vou ser designer de moda, percebe o contraponto? Então, assim, as pessoas permanecem naquilo que incomoda, muitas vezes, pelo desconforto de não conseguir desagradar o outro, né? Não tem essa força. Então, ela se torna permissiva, e do permissivo para baixo é uma ladeira que não para mais, é o que a gente chamaria de caos, né? Eterna queda. A pessoa ela não consegue se despegar mais. E aí a autoanulação, né? O boicote, o auto-engano, e aí você tem uma tempestade de sentimentos e nomenclaturas que fazem com que a pessoa ela consiga te provar por A mais B, que para ela está ótimo. Só que tem um detalhe. Nós temos aí uma coisinha chamada campo cego, né? Que está todo mundo vendo que não está legal. Esses dias eu conversei com o paciente e foi tão engraçado que eu quase paguei a consulta para ele, ao invés de cobrar. Foi ótimo. Ele me falou assim, olha, eu estou sentindo, né? Aí nós fomos conversando, tal. Ele foi me abrindo, né, um leque de reflexão tão amplo. Eu falei, cara, quanto você cobra na consulta? Por quê? Porque eu não tinha parado para pensar em determinadas coisas e a gente passa batido mesmo. Porque nós temos um campo cego, né? Todo mundo sabe disso. Nós temos um campo onde só nós não enxergamos, todo mundo está vendo. E eu não, né? Eu não consigo ver. E isso não tem nada a ver com droga, tá? Que fique bem claro. Nós não estamos falando aqui de processo compulsivo, né? Ou obsessivo, no caso, a ideia fixa que deixa o cego perante a situação atual. Nós estamos falando de um mecanismo natural, desenvolvido, que você acredita estar feliz, ou conivente, né? Ou participativo, mas no fundo está todo mundo vendo que você está ali no limite. Uhum. É quase um profissional workaholic que o burnout está beirando a vida dele e ele está ali. Não, está tudo bem. Né? Está tudo bem. E não está tudo bem. Tudo isso faz parte da permissividade. Você tem que fugir da permissividade. Não se permita ao desgaste máximo em prol ao medo do julgamento. Eu acho que é isso que eu queria falar. Isso não vai conseguir deixar, isso não vai permitir, né, que você feche nenhum tipo de ciclo. Você vai sempre colocar, não precisa, tá bom assim. Você vai sempre colocar o medo em primeira instância. E acredite, se você falar para uma pessoa que ela tem medo de mudar, ela te manda para aquele lugar. Por quê? Porque o ponto cego dela está dizendo para ela exatamente o contrário. Olha, esse cara tá louco. Como assim? Tudo bem. Né? E a gente sabe que não é assim. Então, tem muita dinâmica, e aí eu costumo dizer, né? Tem pessoas que não conseguem na dinâmica, a gente vai no lúdico, né? Como se fosse Lego, terapia para criança. Você começa a desenhar a vida da pessoa, porque é hora realmente de botar o basta na situação. O basta por financeiro, o basta por desgaste social, cidade, relacionamento, família, tem tanta coisa que você precisa parar de se meter, e eu acho que é bem isso mesmo, né? Falando rasgado, se meter. Por quê? Porque às vezes você tem medo só até de ficar sozinho. Olha um Exato. campo que interessante para a gente conversar. Às vezes a pessoa, inclusive eu estou aqui, ó, eu vou até indicar, posso indicar? Pode. Eu estou com o livro do Jacobati, do lado do Jacobati, né? Excelente. Chama Nós, os Humanos, né? Eu já li, reli, releio, livro de cabeceira. Ele fala desses medinhos e contrapontos e correlações
E aí, em todos os níveis. Você quer ver? Eu vou ler só para você, e aí para todo mundo de casa, né? Você vai indicar e indica direito. Só o índice, né? A indicação. Você veja, ó, corpo, alma e ansiedade. Capítulo 1. Segundo, amor e sexo. 2, amor e vaidade. Amor e vícios. Amor e razão. E do que somos capazes. Tudo isso voltado aos vícios, daquilo que nós não conseguimos nos desapegar. O que ele está falando? Ele está dando uma aula de como E aí, sair do ciclo. tem, Né? tem Freud aí no meio? Ah, o Jacobati usa bastante. Ele não gosta muito, mas ele usa bastante. É. Bom, pessoal, acho que é bacana a gente discutir isso, né? Porque torna-se importante, né? E aí eu quero perguntar e já jogar um desafio para as pessoas que estão nos assistindo. Daqui a pouco eu falo das outras que estão aqui para dar uma boa noite. Você, hoje, né? O que você pensa que você precisa deixar, né? Tá certo que a gente está aí no... Hoje é dia 6, no sexto dia 6. do ano. O que você precisa deixar? O que você precisa entender que te faz mal hoje? Né? Eu estava assistindo aqueles vídeos rápidos do Instagram de uma pessoa bem bacana. Ela falou assim: o que é importante para você hoje? O que não for importante para você, você precisa avaliar. Né? E o que é avaliar? Justamente o nosso tema. Na sua avaliação, você vai começar a priorizar algumas questões que você precisa priorizar. De repente, eu estou priorizando alguma coisa que não está me fazendo bem. Eu só simplesmente estou fazendo. Porque outras pessoas fazem, porque eu fui indicado para poder fazer. Eu não sinto prazer naquilo. Simplesmente faço. Então, fica a dica, né? Fica aí para você pensar o que você precisa deixar para esse ano de 2023 começar a deslanchar. Né? E aí, também eu quero deixar aqui o pessoal falar um pouquinho, ó. Vamos dar uma boa noite para as pessoas aqui. Ó. A Elisete também está aqui. Elisete, seja bem-vinda ao canal, também está participando conosco aqui quase todo dia. Obrigado. Compartilhe o nosso canal, fique sempre conosco, né? Comente, marque pessoas, coloque lá o seu comentário, contribua conosco, faz parte do nosso engajamento no nosso trabalho aqui, tá? A Ângela Brombal também. Ângela, obrigado de você estar aqui conosco mais um dia, mais uma vez. Era uma pessoa parceiraça aqui também do Recuperação em Foco, sempre contribuindo bastante conosco. Maria Goretti, não sei se você conhece, mas a Maria Goretti, Zé, ela está sempre envolvida em vários canais aí que falam sobre qualidade de vida, recuperação, independência. Então, Maria Goretti, seja bem-vinda ao canal. Mais um dia aqui conosco também. Sigam, gente, sigam esse podcast que eu vou colocar aqui, ó. Podcast E Agora José. Sigam esse cara, que é esse. Ah, que legal. Sigam esse cara, tem material bacana, tem um jeito descolado de falar sobre qualidade de vida. É papo reto, não tem ameaça, Mas não enrola, não, hein? né, exatamente o que a gente precisa ouvir. E assim, é através desses canais que eu percebo que muitas pessoas pedem uma ajuda ali, sabe, num momento que a gente está conversando, pede uma orientação, faz uma análise, como a gente está falando hoje do nosso bate-papo. Eu acho que é interessante a gente trazer mais para perto, né? Essa questão de mudança, essa questão de adaptação para o novo, enfim. Eu acredito que seja importante, né? Bem certo que outras pessoas acham que tem outros métodos, né, Zé, para poder mudar. Eu acredito que isso na auto-reflexão aí, do jeito que a gente está falando. E assim, eu queria, Zé, a gente já está na metade da live, e Hum. eu vou te fazer uma pergunta agora. O que até hoje, depois, né? Para quem não sabe, o Zé é uma pessoa que também tem o transtorno por uso de substância, tá limpo múltiplos anos. E assim, hoje, Zé, o que você colhe de uma mudança categórica que hoje você fala, porra, tô livre daquele negócio e hoje eu tenho qualidade de vida. Antes eu não conseguia, mas hoje, qual que é a expressão de mudança categórica que você sente hoje, reflexo? Muitos anos eu acho que exagerou um pouco, mas vamos lá. A ideia é assim, ó. Primeiro eu vou colocar o que eu também não quero para o ano de 2023, tá? Eu acho interessantíssimo a gente definir, porque se vai fechar um ciclo,
tem que aprender que o nosso cérebro é cibernético. Ou você define, ou você vagueia pela imaginação. Fica no lúdico, né? É aquela história. Um dia eu compro um carro, não compro porra nenhuma, né? Fica só imaginando. Então tem que falar a data que vai comprar, o dinheiro que vai ter, a marca que vai ser, a cor do carro. Percebe? Fechamento de ciclo significa você saber exatamente o porquê sair de ponto A e caminhar ao ponto B. Porém, com tudo muito estabelecido, porque senão você acaba se perdendo pelo meio do caminho, aí bota a culpa no próprio ciclo. Ah, não deveria ter fechado aquele. Não, é você que não calculou o erro. Aí é diferente, tá? Então, eu acho que para 2023, eu gostaria de deixar toda forma de julgamento, toda forma de crítica não construtiva, inclusive não existe crítica construtiva, crítica é crítica. Eu queria deixar toda forma de crítica que seja absorvida de forma a não crescer. Eu adoro quando fazem crítica do meu trabalho, porque eu aprendo tanta coisa com aquilo que eu erro. Eu não acabei de dizer que temos pontos certos, né? E tanta coisa que eu não enxergo em mim, se a pessoa tivesse coragem de acho que deveria ser diferente. Cara, eu abriria o meu leque de visão de uma forma que economiza tempo, espaço e dinheiro. É assim que funciona, né? Então, eu queria anular todo tipo de julgamento. Sabe? Acho que a humanidade está numa linha muito de julgamento. Critica-se e se critica e julga por N fatores, né? Quem quer dinheiro, né? Quem quer dinheiro vai criticar porque ela quer achar a forma de ganhar dinheiro. Quem quer relacionamento vai criticar porque ela quer encontrar a forma de melhor relacionamento. Quem quer família doriana vai criticar porque ela acha que a família dela é uma família doriana e a minha não. Então, assim, Será eu que, acho que... Pode falar. será que existe essa família doriana? Ai, olha, é um povo tão... Eu não vou falar, porque senão seu canal vai ser cortado do YouTube. Então é o seguinte, a ideia, a Pode falar, ideia... pode falar que a gente não está participando mais de eleição. Pode falar. Ai, que bom. Então é o seguinte, é um pensamento tão pré-histórico essa ideia de família doriana. Sabe por quê? Porque todo mundo tem problema. E há quem goste de permanecer no problema. Por isso que não fecha o ciclo. Só que, além de não se preocupar com aquilo que está vivenciando, ela entra em linha de julgamento da vida alheia, que me parece que amortiza sua própria dor. Então, eu quero viver longe desse tipo de gente. Eu não quero, claro, a gente trabalha com pacientes cheios de problema, mas espera aí é outra história. Eu estou dizendo no cotidiano, no dia a dia, aquela pessoa que frequenta a casa, que você vai, né, a um restaurante, né, que você bate um papo tomando um café. Na minha vida, eu acho que não tem mais espaço, no longo desses 47 anos, pessoas que não têm interesse ao novo. Sabe, ao novo? Aquela pessoa que faz um comentário, ela já vem com outro em cima, criticando, julgando, mas ela não sabe nem o que está acontecendo. Ela não leu, ela não falou, ela não deliberou, ela não, sabe, não tem base. Então eu quero ficar longe disso. A rede social é muito perigoso por causa disso, né? A gente acaba caindo nesse meio, embora seja vacinado nisso tudo. Então, eu acho que gente negativa, que critica, preconceituosa, que não está aberta às novidades, a novas vertentes de tratamento, né? E não só dependência química. Hoje a gente tem aí tanta coisa diferente. Olha aí, mais uma indicação. Hoje eu vim para indicar, hein? Legal. Transtorno de bipolaridade, gente. Tem tanta gente com transtorno de bipolaridade. Esse livro, Aprendendo a Viver com Transtorno de Bipolaridade, manual educativo. Tão gostoso, não custa nada, vai ler. Uma dica. Oi? Quem tiver manipulando o seu canal, escreve esses Ah, de literaturas. eu vou deixar na descrição, tá? Isso, Depois pode deixar na descrição, o pessoal vai colocar, tá bom? beleza, Então, beleza. assim, tem tanta gente com problema, sem ser a síndrome de dependência química, né? E aí, esses dias eu escrevi assim, a síndrome de dependência química. Aí apareceu não sei quem, da onde, e colocou assim, síndrome, mudou o CID, né? Gente, síndrome só significa um conjunto de sintomas e sinais sem causa aparente. E para dependência química, cai como uma luva. Não é que tem que estar no CID, de acordo com o DSM. Percebe? Então é um tal de mimimi para lá, mimimi para cá, que no fundo ninguém está preocupado em ir lá na rua dar um prato de comida para quem precisa, ninguém está preocupado em ir lá na rua colher, né, o alcoólico que está lá necessitando de um banho, ninguém está preocupado. Não, está todo mundo preocupado em ganhar dinheiro, está todo mundo preocupado em fazer o que tem que fazer, e aí você vem falar de mudar de ciclo.
né? Então fica meio complicado. Eu acho que hoje eu gostaria de dizer isso, sabe? Eu não quero mais pessoas que usam dependência química como meio de manipulação barata, 10 centavos eu vou colocar, 10 centavos de manipulação barata para transformar tudo isso, claro, é um comércio, mas tudo isso numa grande vagabundagem, verbalmente falando, sabe? Dependência química é muito sério, é seres humanos, né? Não dá para ficar brincando com esse tipo de coisa. Então, que fique bem claro, o mimimi 2023, não. É estudo, é didática, é dinâmica, é de forma que se precisar lúdica, porém com resultado. E a minha vida pessoal também, né? Você vê aí que até uma espada de São Jorge aqui do meu lado. Eu já preciso até de proteção, né? Eu sou muito devoto, eu gosto de me proteger. Legal. Deixa eu abrir um parênteses do jeito que você falou, da dependência química. São pessoas, precisam de ajuda, precisam de orientação. E assim, fica um convite para você que trabalha com políticas públicas, para você que está nos assistindo, você que compartilhou a nossa live, fica aí a dica, o ano está começando. Precisamos ver e olhar com mais afinar o nosso olhar para as políticas públicas. Essa questão da dependência química, ela está sendo algo que está crescendo desordenadamente, né? E a gente sabe que as políticas públicas, elas existem, mas elas não são de fato cumpridas do jeito que tem que ser, né? Precisamos de pessoas, né, que são envolvidas nessa área, que tenham aí as suas articulações, os seus envolvimentos, a sua dedicação para que isso aconteça. Porque são pessoas, né? Eu sou uma pessoa. Hoje eu consigo ter um olhar. Cara, nós precisamos de pessoas que gostem de pessoas. Pessoas que queiram cuidar de pessoas. Pessoas que entendam a necessidade biopsicossocial de pessoas que passam por um transtorno chamado dependência química. Pessoas que não visam, claro, eu não estou criticando, né, eu estou colocando a primeira instância, que o amor prevaleça, que a ideia de ajudar prevaleça. Tudo tem seu preço, todo mundo sabe disso. Não vamos cair nessa área que é bobagem. Porém, se vai fazer, coloque o valor à frente. O dinheiro vem, vai chegar. Né? Se vai criar uma política, se vai se engajar, coloque o amor à frente. A coisa vai acontecer com mais qualidade, né? Com mais interesse, com mais dedicação. Por quê? Porque senão fica tudo muito vinculado à discussão, e discussão é mimimi. Percebe? Discussão é ponto de vista através da vista de um ponto. Sai do nada para o lugar nenhum. E aí é uma grande bobagem. Hoje a gente está falando de ciclo. Cara, aprendemos a fechar ciclo. Cria coragem, estabeleça metas, coloque o que é pró e contra, saiba que se não consegue sozinho, existe terapia para isso. Perda Exato. de medo e criar coragem é fácil, não é difícil, né? Vá fazer um tipo de tratamento, mas, porém, identifique a necessidade da mudança. E, a partir daí, mude. Agora, vai ser fácil? Nunca foi. Gente, nada é fácil nessa vida. Criar um mundo ilusório, utópico, de que tudo vai ser feliz, é uma grande bobagem. Inclusive, né, é só você comparar o que é alegria e o que é tristeza. A alegria é um momento, né? A alegria é um momento. E a tristeza? A tristeza, ela se arrasta. Parece que hoje em dia está na moda você colocar uma cara de bunda e sair por aí. Cara, para você me contar um cara dando risada na hora, hoje em dia, hoje, eu vou te contar um exemplo hoje. Eu fui ao supermercado e tinha um garoto com uma bola na mão. O garoto com uma bola na mão, ele devia ter uns 12, 13 anos. Eu passei, ele, oi moço, tudo bom? Eu já achei diferente, achei estranho, né? Eu, oi, tudo bem, e você? Ele tem uma boa tarde, viu? Eu falei, para você também. Mas de um jeito tão natural, tão, sabe? Olha, percebe, né? O que deveria ser natural, para mim, se tornou a coisa mais diferente do mundo. Então, a Exato. gente está falando de dependência química, por quê? Porque é um mal que assola. Só que o que está por baixo disso, qual é a raiz, a gênese, né, do nosso assunto aqui hoje, a mudança através de quebra e novos ciclos, é você ter essa percepção de ser você, né? A sua existência. Tem gente que esqueceu quem é.
e está preocupado em saber qual a sua essência. Cara, a minha essência ela é minha. Você não precisa saber da minha essência, você precisa saber da minha existência. A minha essência você vai saber quando você estiver na minha frente conversando comigo. E aí começa-se o julgamento da dependência química. Isso é uma grande bobagem. Né? Aí não chega a lugar onde a gente gosta, aí eu acho que é perder tempo. Aí eu não estou dentro, eu estou fora. Olha, eu não consegui entender, compreender a sua última fala, mas assim, a dependência química, hoje eu tenho uma gratidão por ela. Não sei se você tem esse aspecto, Zé, mas eu tenho uma gratidão por ela. A mesma coisa. Porque assim, de uma maneira ou de outra, eu aprendi a ser o que eu sou hoje. E, gente, eu não sou a melhor pessoa para dar conselho, porque eu vivo errando, eu vivo falhando. Mas hoje eu tenho essa consciência que eu falho. Antes eu não tinha essa consciência. Eu só ficava falhando. Hoje eu tenho essa consciência de onde eu falho e aonde eu preciso prestar atenção. E aonde eu preciso ser convidado. Olha o nosso tema. Ser convidado a fechar algumas particularidades da minha vida. E alguns comportamentos, pensamentos. E aí eu consigo, de fato, entender as questões. Porque, assim, agora trazendo um pouco de anônimo para a nossa conversa, está quase terminando o nosso tempo. Existem três palavrinhas que são fundamentais, que isso aí já virou um jargão, né? Humildade, mente aberta e boa vontade. São três coisas que eu preciso ter quando eu, de fato, entendo e compreendo que a doença de dependência química me atingiu, porém, eu consigo tratar, eu consigo estacionar ela e não tenho que ficar me criticando, eu não tenho que ficar me vitimizando por isso. Eu tenho que voltar à minha realidade. E eu preciso viver as minhas responsabilidades. Ponto. É assim que eu enxergo hoje. Tá? Então, eu tenho tremenda gratidão por essa questão. Porque eu aprendi, eu evoluí, eu ensinei, eu pude ser orientado. Hoje, eu sou idealizador desse canal, assim como você é idealizador do podcast. Um monte de coisa aconteceu na nossa vida para que hoje a gente tivesse um pouco mais de consciência disso tudo, né? E assim, trazendo um pouco mais, né, sobre esse assunto da dependência química, muitas coisas eu tive que abandonar, tive que perder. Um dos meus maiores prazeres que eu tive na minha vida foi usar droga. Foi usar droga, pisar a pé na jaca mesmo e usar tudo que eu tinha que usar. Eu lembro que quando eu estava numa situação bem crítica, eu falava, meu, eu vou usar esse trem aqui até enjoar. Mas o problema é que eu não conseguia enjoar. Depois de um certo momento, eu falei, nossa, agora é porque eu O fico triste. ciclo não fechava, né? Exato. Daí chegou um momento, eu falei, não, agora não dá. Não dá porque eu perdi todas as questões que um ser humano podia estar. E meu pai está aqui, minha mãe está aqui. Eles me deram como desaparecido, José. Eu estava Ah, como desaparecido. A dependência química me rotulou como desaparecido. Então, assim, eu tive uma escola de aprendizado, velho. Eu tive sim. uma. E assim, e hoje eu pretendo caminhar diferente. Eu fico zangado, fico chato, fico desorientado, tem horas, fico. Mas hoje eu tenho uma programação, hoje eu tenho você que pode me ajudar, que pode me aconselhar. Hoje eu tenho profissionais, pessoas do meu ciclo de amizade que pode sim me ajudar. Então, assim, hoje, voltando um pouquinho para o nosso tema, eu quero fechar muitos dos ciclos e abrir portas diferentes para que eu consiga respirar bons ares, né? E aí a gente sai da zona de conforto e caminha para a zona mágica. E essa zona mágica vai dar medo, vai dar insegurança, vai dar tudo. Mas tem que ir, tem que encarar a responsabilidade, né? Eu fechei um ciclo agora, né? Para quem ainda não sabe, eu trabalhava em instituição, né? E coloquei um ponto final, basta, deu. Por questões pessoais mesmo, é aquilo que eu disse, né? O que a gente está de acordo tal, o que não está, a gente tem que colocar em ônus e bônus, e saber a decisão melhor a ser tomada, né? Resolvi seguir uma carreira agora mais consultório, consultoria em família, né? Atender meus pacientes online, bastante pacientes online, estou tendo bons frutos. Por quê? Porque a gente tem aí uma bagagem de 16 anos. Eu acho que tem que deixar isso para quem está começando, né? Quem está começando é o que você falou, né? A dependência química também me transformou naquilo que eu sou hoje. E eu me adoro. Eu me amo. Eu acho que se não fosse a dependência química também, eu não seria tão legal. Eu seria um babaquinha, Muito né? show. Engravatadinho. Eu estou falando de mim, então eu posso falar do jeito que eu quiser.
Né? É assim que seria. Por quê? Porque a humildade, embora eu ainda não a tenho, eu busco. Né? A mente aberta, embora eu ainda não tenho, eu a busco. Antes, eu não buscava nada. Antes, eu queria tudo pronto. Né? Por ser do corporativismo, por ser da questão empresarial, eu era tudo pronto. Era dinheiro e acabou. A dependência química me trouxe o lado humano da coisa. E o lado humano me abriu os olhos. Mas ele me abriu os olhos para o que é legal e ele me abriu os olhos para aquilo que nunca vai ser legal. E a dependência química, ela tem muito a ser discutido. Se você pegar uma pá e começar a cavucar no mundo da dependência química, você chega na China. É muito complexo. Por quê? Porque somos seres humanos. E tem seres humanos maravilhosos, tem projetos magníficos, a favor da mudança de vida, não a favor do dependente também, porque o dependente ele muda se ele quiser, todo mundo sabe disso. Tá? Uhum. Ele muda se ele quiser, ele muda se ele tiver um estímulo correto e a motivação dentro dele que grita assim, ó, agora vai, filho. Senão ele não muda, senão esse ciclo não fecha e a repetição continua. Tá? Então a gente não precisa ficar fantasiando aqui. Ninguém vai mudar ninguém aqui. A gente só Uhum. está dando um pontapé inicial, um bate-papo que diz, olha, tem desejo? Quer mudar? Perde o medo, cria coragem e vai. Se der merda, faz de novo. É Bom, isso. Olha o que o Francisco vem trazendo para nós. É um problema político em questão, dependência química, mas a administração, né, deste país é complicado para não entrar em discussões, espero que muito. Bom, enfim, a gente sabe aí que a definição de tudo, todo o poder, né, que vem antes de nós, né, vai ter que ser articulado várias questões na área da dependência química e a gente não está defendendo partido aqui, nada. A gente está falando que é uma questão que precisa ser visto e precisa ser orientado de uma melhor maneira. Uma maneira onde não seja. Não tenha só prós, né, para as pessoas, mas as pessoas que sim. de fato precisam de ajuda precisam ser assistidas de todas as maneiras. Obrigado, viu, Francisco? A gente entrar aqui no campo da política seria um pouquinho complicado, porque eu acabei de dizer, né? Uhum. Seres humanos são seres humanos. Política é política. E eu Uhum. adoro a frase de Nelson Rodrigues, né? A democracia só veio para dar voz aos idiotas. Se você quer ajudar alguém, vai lá e faz. Não fica atrás de uma Constituição um pouquinho de retrógrada, atrasada, bandeirinha. Olha, você não está ajudando ninguém. Só está aparecendo, só está polemizando. Então, assim, bom, desculpa, você sabe o que eu falo, né? Então, eu acho que assim, a ideia é ir lá e fazer. Desce agora lá embaixo, procura alguém que está tendo um prato de comida e dá. E volta com o coração acalentado. Não pela pessoa, por você. O dependente químico, quando ele descobrir que não é por quem ele está fazendo, é por ele, aí ele começa a ter o estímulo de sair de um ciclo vicioso e passar para um ciclo produtivo. É Exato. diferente. E incansavelmente continua-se uma procura dia após dia. Porque esse papo de sair de um ciclo e entrar em outro, ficar parado no outro, é a grande Uhum. sacada do país. Você sai de um, entra em outro, porém já criando metodologia para o próximo, depois para o próximo, para o próximo, porque é constante movimento. Porque senão você cai na mesmice. Fala para mim um dependente químico que gosta de mesmice. Isso mata o dependente químico. Ó, e agora para a Fala de gente saber. rotina, a palavra rotina para dependente químico é morte. É, Né? Então, assim, tem que fechar ciclo e abrir novos, mas perder o medo, né? Ter coragem, saber que pode errar. Ninguém vai criticar, não. E se criticar, vai dar merda. Não foi ele que se dedicou. Vai lá, cria um projeto, faz do jeito que você quiser, comece com o que você tem, né? Põe os pés no chão, né? Põe os pés no chão. Vai lá e faz. Não está legal no trabalho? Pede demissão. Sabe? Vai procurar outra coisa para fazer. Diminua o seu salário, mas tenha paz, tenha saúde mental, tenha menos desgaste, né? Trate esses problemas aí das literaturas, veja quanta literatura bacana, eu poderia trazer um monte, né? Gostou dessas coisas? Mas a gente fica esperando o milagre acontecer. E mudança exato. de ciclo não é milagre, mudança de ciclo é atitude. E Legal. há quem diga, está mudando o ciclo, então ele vai recair. Está mudando o ciclo. Então ele está com medo. Isso é crítica. E eu disse, estaremos longe, em 2023, de pessoas que não agregam
e só critica. Crítica não faz fechamento de ciclo. Pelo contrário, faz você acreditar e ser permissivo e ficar no velho. Essas Legal. pessoas a gente não quer mais na nossa vida. Não é? Show! Show de bola. Bom, a gente está quase terminando o nosso tempo, mas eu vou deixar duas Ah, questões. já? Vamos avançar mais um pouquinho, não tem problema. Ó, Eu ia pedir uma pizza. oh, legal, hein? Manda um Sedex aqui. A doutora Sandra Marques também está conosco. Doutora, obrigado pela sua participação e contribuição na nossa live. E aí ela deixa uma pergunta para você, Zé. O que você acha sobre o uso de tabaco como redução de danos de outras substâncias psicoativas? O uso do tabaco na redução de danos? Exato. Eu vou dividir em duas, tá? Então é assim, ó, o tabaco, todo mundo sabe, é uma droga, né? Inclusive com mais de 4.000 substâncias. Então eu não posso defender o uso do tabaco. Droga é droga. Porém é o seguinte, né? Tudo que eu ando lendo, já vi, vivenciei, senti, a gente cai no campo da ansiedade. Uhum. Tirar todo tipo de substância de uma vez de um dependente, eu acho muito arriscado. Isso se você levar em consideração a atuação nos neurolépticos, né, que a gente chama. Se você pegar um usuário de Rivotril, tira o Rivotril dele, ele vai perder o réu primário, porque ele vai matar alguém. Então, a ideia é assim, ó, a redução de danos, na minha opinião, no tabaco, ela tem que ser muito bem delicada e estudada. Por quê? Porque não se tira, no meu ponto de vista, e já participei de debates públicos, com relação a não se tirar o tabaco, principalmente em tratamento institucional, por quê? Se tratar de um processo de ansiedade, e aí envolve uma série de contextos que tratam a ansiedade, vinculados a medicações e tudo mais, tá bom? Então, o tabaco na redução de danos, na minha opinião, é viável, desde que vinculado a uma série de estudos medicamentosos sociais do paciente. Tem que fazer esses estudos aí, tem que ter uma anamnese muito bem esclarecida, medicamentosa e social do paciente. Agora, só a redução de danos, eu queria só dar uma passada nisso. Como tem gente chata que não acredita e que morre quando se escuta falar de redução de danos, né? Eu não sei qual a posição da doutora, inclusive, muito obrigado, doutora, pela pergunta. Gente, redução de danos existe. O Ministério da Saúde criou um programa de redução de danos. A gente tem a obrigação de reduzir danos de hepatite, transmissão de hepatite através de cachimbo, transmissão de HIV através de oferecimento de preservativo em posto. Qualquer posto de saúde que você vai, tem camisinha para você pegar. Preservativo. Isso já faz parte de uma redução de danos. Redução de danos é tudo aquilo que diminui o impacto bio, psíquico e social. Se eu pego um processo biológico para reduzir e uso um mecanismo X e vejo resultado positivo, é uma redução de danos. O que eu não sou a favor, né, em alguns casos, é você sair da abstinência total e por um processo, talvez, de recaída, queira amenizar por droga X, Y, Z. Aí eu acho que não é legal, aí eu acho que tem que ter esse conceito. Mas em outros métodos, ou metodologia, vertente de tratamento, todo mundo sabe, o UNIAD tem pesquisas ótimas sobre redução de danos, livros sobre redução de danos. O NIDA, nos Estados Unidos, fala muito sobre... Quer dizer, a redução de danos existe, não adianta a gente ficar fechando os olhos. É que institucionalmente, por isso que eu estou saindo também desse coisa institucional, porque prega assim, a abstinência absoluta. Só que você vai na instituição, tem um monte de dor e rola no paieiro, cara. Se fosse baseado na passa-língua, assim, que a redução de danos está trazendo uma memória eufórica? E você percebe? Então, assim, ó, é contraditório, é polêmico, dá BO. Se eu falar tudo o que eu penso, eu vou preso. Brincadeira. Então, assim, mas é inteligentíssima essa pergunta. Uma hora a gente podia falar só sobre redução de danos, viu? Existe política pública sobre redução de danos. Vamos articular. Você quer ver uma coisa? O Drauzio Varela, ele fala sobre redução de danos, mas com uma maestria. Isso acaba com a argumentação barata do mundo da dependência química, as pessoas que lêem meia dúzia de livros e acham que redução de danos é uma coisa chata.
que só vai incentivar a pessoa a usar droga de outro jeito. Isso não é verdade, gente. Não pode ser dito, né? É só o meu ponto de vista. Vamos articular uma live com a doutora Sandra. Vamos. Um pouquinho, né? Ela é uma referência aí onde o tabagismo, né? E a gente pode trazer essa questão É do Caltode? no momento. Oi? É do Caltode? Ela é uma das diretoras do Cratode. Ah, eu tinha certeza. Vou fazer essas perguntas. Parabéns, maravilhoso trabalho. Vou deixar aqui já meus parabéns. Um excelente trabalho. Legal, legal. Bom, mas assim, nosso tempo está acabando, Zé. Ah, Vamos articular uma outra live para a gente vamos bater sim. papo, né? Vamos Gente, sim. quero agradecer a todos que têm entrado aqui no canal, todos que têm participado todos os dias aqui conosco, de live, né? Essa proposta para a gente conhecer um pouco mais sobre os assuntos, né? Ontem foi uma live fantástica, onde a gente pôde é, entender um pouco mais, né, sobre a questão mais da adolescência, que é o TOD, né, o transtorno opositor desafiador. A gente falou um pouquinho sobre o TDAH, a gente falou um pouquinho sobre a dependência química, a adição, etc. Né? Mas a gente está Eu trazendo. tenho. Eu dei ouvir não. Não fala não para mim. A gente está trazendo bastante coisa, uma proposta Eu tenho interessante. acompanhado. É uma delícia. É. E assim, sigam, gente, sigam o canal do Zé. Vou colocar de novo na tela aqui, ó. Sigam o canal do Zé. O Zé é Obrigado, fantástico. obrigado mesmo. Vários assuntos interessantes. Ele tem eu acredito, né? Eu gosto da forma que ele fala, porque eu acho que não tem que romantizar mais, né, Zé? Essa questão da dependência química e nem Ah, não. a dependência. Precisa ser falado o que ser falado e acabou, né? Não tem que ficar passando o pano na cabeça, enfim. É uma maneira da gente entender melhor sobre os assuntos, né? Nada mais é, garantido do que a gente já passou por essas dores, né, Zé? A gente falar sobre isso. Histórias para contar não faltam. Né? Então, gente, siga o canal do Zé. Eu faço questão aí, é um baita do profissional. Eu vou deixar aqui o arroba do Zé. Posso, Zé? Pode, deve. Vou deixar aqui o arroba do Zé para vocês conhecerem o trabalho dele. É um psicanalista fantástico. Vai estar lá de portas abertas para acolher vocês. No Instagram é uma mistura de praia com a minha cachorra, com o meu trabalho. É uma bagunça. Mas aí que é legal, né? Minha vida é natural. Acessem lá, faz parte aí do engajamento também, de vocês conhecerem um outro profissional. Tá de mudança, né, Zé? Tá em outro canto agora? Sim, sim. Eu já me desliguei, né, da instituição. Veja, fechei meu ciclo. Já estou na minha casa nova. Já estou com um consultório novo. Já estou aí com uma galera, né, trabalhando a todo vapor. A gente está entrando aí com o processo da rádio, é uma web rádio. Eu estou esperando você, né, lançar com a gente aí. Você vai ser o cabeça da turma. Eu só estou esperando para a gente começar, né, o Recuperação em Foco, dar o direcionamento que precisa dar, né, o engajamento mais presença. Eu estou aí esperando também. E eu estou esperando tanta coisa para 2023, que vem tudo de uma vez. Uhum. Legal. Show de bola. Gente, então é isso. Obrigado por mais uma companhia de vocês, né? Se a gente tivesse. Se a gente tivesse, não, acho que vontade tem de permanecer, mas que fique um pouco cansativo, vamos deixar para outro momento, né, Zé? A gente discutir Já, um eu pouquinho. agradeço o convite. Fiquem todos com Deus. Um super abraço. Aquelas pessoas, um super abraço apertado mesmo, né, carinhoso, a todos que são envolvidos com dependência química de forma humanizada. A gente usa muito esse termo, né, humanizado, mas parece que banalizado também. Né? Mas o humanizado verdadeiro, aquele que o humano olha para o humano, né? Não olha mais para o dependente, não olha mais para as formas de tratar dependente, não olha mais para a família do dependente, ele olha simplesmente para o humano. Somos todos humanos. Fomos acalentados, né, até agora, com algumas informações, e somos pegos de surpresa a todo momento por doenças novas que vão aparecendo de acordo com a nossa síndrome, olha eu dizendo novamente, né, da dependência química. Tem muita coisa por trás que precisa ser dita, estudada, pesquisada, né, para que a gente possa cada vez mais ajudar pessoas.
Não dá para ajudar, atrapalhar a gente também não vai. Mas eu sempre acredito que um tempinho todo mundo tem para ir lá e se dedicar ao próximo, com muito amor e carinho. Eu agradeço o convite e quem quiser pode fazer pergunta lá, a gente vai responder. Às vezes eu demoro um pouquinho realmente, mas eu respondo as perguntas, tá bom? Muito obrigado, adorei o convite, foi uma noite maravilhosa. Legal, Zé. Obrigado de você ter aceito. E eu quero fazer menção de duas pessoas aqui que são fantásticas da minha vida. Uma é o Spencer. O Spencer, ele entrou, Spencer Frota Cerchiaro. Esse cara, ele fez parte da minha vida quando eu estava no Instituto Padre Haroldo e ele passou por um processo. E hoje eu quero te agradecer, viu, Spencer? Você está vindo lá pelo Facebook. Quero te agradecer pelo teu empenho com você mesmo. Você tem se dedicado à recuperação de uma forma fantástica. Então, eu quero agradecer pelos momentos que você me ofertou, estando com você dentro da sua recuperação. E hoje a gente está aqui junto, né? Você está nos prestigiando. Quem sabe uma data mais próxima você venha falar um pouquinho sobre o seu depoimento aqui. Obrigado. E outra pessoa é o Rodrigo Cani, é um baita de um profissional que trabalha lá na Santa Carlota. É uma comunidade terapêutica em Itapira, uma divisão do Bairral lá, que é uma fantástica. Então, Rodrigo, obrigado de você estar aqui também, nos prestigiando pelo Facebook. E é isso, pessoal. Obrigado a todos. Amanhã é sábado, não temos live, quero descansar um pouco. E domingo a gente já volta. Domingo a gente vai ter um bate-papo interessante também. Pessoal, obrigado de verdade e fiquem todos com Deus. Zé, só aguarda mais um minutinho para a gente já finalizar. Um grande abraço a todos.